Você está parado no meio de um vasto e vazio deserto na Arábia Saudita. Mas, no meio desse vazio, dois enormes arranha-céus espelhados se erguem lado a lado, perfeitamente paralelos um ao outro. Isso não é só um conceito de ficção científica. É The Line, o centro do projeto urbano mais ousado da Arábia Saudita até agora. Agora, a Arábia Saudita já abriga algumas das arquiteturas mais ambiciosas do mundo. Do distrito financeiro Rei Abdallah, em Riad, às icônicas torres Abraja Al Bait, em Meca, eles vêm trabalhando duro há anos. Mas The Line está em um patamar totalmente diferente. Esse projeto foi anunciado em 2021 e faz parte de uma visão maior para o futuro do país, chamada NEOM, um megaprojeto de 500 bilhões de dólares projetado para redefinir como as pessoas vivem, trabalham e interagem com o meio ambiente. Quer dizer, o que poderia dar errado, né? Bom, não sei, mas Nadmi Al-Nasser, o CEO de longa data desse projeto ambicioso, saiu recentemente. Suspeita. Ainda mais porque o comunicado oficial da NEOM, que foi divulgado logo depois, não apresentou nenhum motivo plausível ou convincente para a saída dele. Além disso, o projeto The Line em si era originalmente estimado em cerca de 200 bilhões de dólares. Mas em 2024, esse valor disparou para impressionantes 2 trilhões de dólares. Isso é cerca do dobro de todo o PIB da Arábia Saudita. E se você perguntar para especialistas independentes, eles acham que pode acabar custando ainda mais. No começo, o plano era construir cerca de 10 milhas do projeto e ter 1,5 milhão de pessoas morando lá até 2030. Agora, as expectativas são bem mais modestas. Provavelmente, só um pouco menos de 1,5 milha ficará pronta até 2030, com menos de 300 mil moradores. O projeto enfrentou muitos problemas ao longo do caminho. Questões de engenharia e problemas de gestão causaram grandes atrasos, e o progresso não foi tão rápido quanto se esperava. E agora, vamos entender o que exatamente é The Line. É literalmente uma cidade formada por 2 arranha-céus paralelos, cada um com impressionantes 500 metros de altura. Isso é mais alto do que quase todos os arranha-céus mais altos do mundo. Esses arranha-céus modernos e impressionantes têm 200 metros de largura e se estendem por impressionantes 170 quilômetros pelo noroeste da Arábia Saudita, bem perto do Mar Vermelho. O mais impressionante é que toda a cidade está, na verdade, completamente localizada dentro dessa única estrutura gigantesca e inovadora. Não há carros, não há ruas, não há emissões. Mas vamos entrar em detalhes daqui a pouco. O complexo deve abrigar 9 milhões de pessoas, e tudo isso funcionando inteiramente com energia limpa. Um projeto desse tipo se alinha perfeitamente com o ambicioso Plano Visão 2030 da Arábia Saudita. O exterior dos arranha-céus será coberto por espelhos que refletirão a paisagem desértica ao redor, criando uma integração quase perfeita entre a cidade e o ambiente ao seu redor. Por dentro, haverá parques exuberantes, cachoeiras, táxis voadores e até robôs ajudantes para cuidar das tarefas do dia a dia. Eles também planejam criar uma lua artificial como parte do design da cidade. Mais uma coisa que torna a The Line tão única é o seu design. Ao contrário das cidades tradicionais que se espalham horizontalmente, The Line é vertical. Tudo, casas, escritórios, parques, escolas, shoppings, está empilhado em camadas, um em cima do outro. Isso significa que os moradores não vão precisar percorrer longas distâncias para conseguir o que precisam. Na verdade, os idealizadores prometem que todas as comodidades estarão a no máximo 5 minutos de caminhada de qualquer lugar da cidade. E embora seja compacta em largura, a estrutura vertical em camadas da cidade permite acomodar confortavelmente todos os 9 milhões de moradores, deixando bastante espaço para parques, áreas naturais e comodidades modernas. Há até um plano para controle climático durante todo o ano, mantendo tanto os ambientes internos quanto externos em temperaturas agradáveis, não importa o quão rigoroso seja o clima do deserto. Claro, mesmo com tudo por perto, as pessoas ainda vão precisar se locomover pela cidade. Mas fica tranquilo, a The Line pensou em tudo da forma mais futurista possível. Ela conta com um sistema de trem de alta velocidade que vai de uma ponta a outra da cidade em apenas 20 minutos. São 170 quilômetros em 20 minutos, com apenas 4 paradas ao longo do trajeto. Imagine poder chegar a qualquer lugar da cidade mais rápido do que você conseguiria atravessar de carro a maioria das cidades hoje em dia. Além do trem, a The Line também terá veículos autônomos. Esses serão carros e ônibus que se dirigem sozinhos com a ajuda de tecnologia avançada.
Eles vão cuidar de tudo, desde estacionar até desviar de obstáculos. E o mais legal, na The Line, todo carro, trem e qualquer outra infraestrutura estará conectada em uma enorme rede chamada Internet das Coisas. Sensores e dados em tempo real vão permitir que o trânsito flua sem problemas, evitando atrasos e reduzindo congestionamentos. Eles falaram pela primeira vez sobre o projeto Neon em 2017. Além da The Line, o Neon deve incluir uma cidade industrial flutuante em formato de octógono e um resort de esqui de luxo nas montanhas. Lá, a Arábia Saudita vai sediar os Jogos Asiáticos de Inverno em 2029. Além disso, haverá a maior usina de energia verde do mundo, que vai tornar a região autossuficiente e sustentável. O objetivo do Neon é atrair pessoas do mundo todo, não só para visitar, mas para morar lá. Os moradores até receberão sua própria identidade, neomientes. Nem todo mundo acha que essa construção é uma boa ideia. Alguns urbanistas e arquitetos apontaram falhas bem grandes no layout em linha reta da cidade. Veja, em uma cidade comum como Joanesburgo, que ocupa uma área muito maior do que a The Line, duas pessoas aleatórias geralmente estão a apenas cerca de 32 km de distância uma da outra. Mas na The Line, a distância média entre duas pessoas aleatórias seria de 56 km. Isso é quase o dobro, mesmo que a área total da The Line seja bem menor. Esse formato pode dificultar a conexão social entre as pessoas e talvez seja complicado de se locomover, mesmo com um trem de alta velocidade passando por lá. Agora, eles prometem que todo morador terá tudo o que precisa a 5 minutos de caminhada, mas também existem dúvidas. As pessoas se perguntam se viver em um design tão compacto e empilhado pode acabar dando uma sensação de claustrofobia ou até ser demais para aguentar. Quanto à ideia de ter toda a fachada espelhada, fica bem legal nas imagens, mas há quem ache que isso pode acabar prejudicando o meio ambiente. Refletir toda aquela luz do sol no deserto pode atrapalhar a vida selvagem local, ou criar problemas inesperados de calor. Os recursos de alta tecnologia da The Line parecem incríveis, mas também trazem uma série de dores de cabeça. A cidade deve funcionar com tecnologia de internet das coisas e veículos autônomos. Parece incrível, né? Mas como é que eles vão conseguir fazer isso numa cidade de 170 km de comprimento? Para tudo funcionar direitinho, cada tecnologia, carro, trem, toda a infraestrutura precisa estar perfeitamente sincronizada, compartilhando uma quantidade enorme de dados em tempo real. Se tiver até um pequeno erro, pode bagunçar a vida diária de milhões de pessoas. E ainda tem o trem de alta velocidade. Parece mesmo um sonho, mas na verdade construir e manter esse trem funcionando no meio do deserto não é nada fácil. O calor, as areias que se movem e o desgaste nos trilhos podem causar grandes atrasos e aumentar os custos rapidinho. Gente do mundo todo está questionando se a The Line é realmente viável. Os primeiros moradores deveriam começar a viver lá até 2030, mas já há relatos de que o projeto pode ser reduzido. Então esse prazo parece bem difícil de cumprir. Também existe uma questão de sustentabilidade. A The Line deveria ter 0 emissões e 100% de energia limpa, mas construir algo tão gigantesco vai exigir uma quantidade enorme de recursos. Com todos esses desafios, a Arábia Saudita está buscando novas formas de financiar a The Line e decidir quais partes dos projetos do Visão 2030 devem ser priorizadas. Um informante disse recentemente que alguns projetos podem seguir conforme o planejado, enquanto outros podem ser adiados ou reduzidos. Isso está de acordo com o que Ali Shahabi, que faz parte do Conselho Consultivo da Neon, disse. Ele admitiu que as metas do Visão 2030 sempre foram para ser super ambiciosas, quase ambiciosas demais. Mas ele argumentou que mesmo que só consigam realizar parte disso a tempo, ainda assim será algo muito importante. Olá! Uma pergunta rápida. Qual é a capital do Japão? Se você disse Tóquio, então acertou. Ok, Tóquio é uma das cidades mais modernas e coloridas do Japão, mas por mais de 1000 anos, Kyoto ocupou esse lugar. Sim, eu sei, os nomes são semelhantes. Mas, enquanto Tóquio é o centro futurista do Japão, Kyoto é uma das cidades mais tradicionais e históricas do país. É conhecida como a capital cultural do Japão. Vamos jogar um jogo de Identifique a Diferença. Aqui estão 2 fotos. A primeira é de Tóquio e a segunda é de Kyoto. Você consegue perceber qual é a principal diferença entre as duas? Mantenha esse pensamento por mais um segundo. Aqui estão mais 2 fotos. A primeira é de Asakusa, um bairro de Tóquio, enquanto a segunda é de Kyoto. O que você diria que é a principal diferença aqui?
Provavelmente você pode adivinhar para onde estou indo. Se não conseguiu descobrir, vou explicar melhor. A principal diferença está nas cores. Se você já teve a chance de viajar um pouco, provavelmente notou como as cidades têm certos temas de cores. Por exemplo, Roma é terracota e Paris varia em tons de cinza e sépia. Observando essas imagens, é possível ver que Tóquio é brilhante, elétrica e até parece um pouco caótica. E Kyoto é monocromática e dá a impressão de ser mais calma e pacífica. É fascinante ver que o que causa essa distinção entre as duas cidades tem a ver com uma determinada lei paisagística. Olha só, em 2007, Kyoto aprovou uma nova lei que proíbe placas de rua coloridas. A lei também queria padronizar as construções em geral para fazer com que a cidade parecesse mais homogênea. Como Kyoto foi a capital do Japão por um longo período, ela foi construída usando a arquitetura e os princípios tradicionais do Feng Shui. É por isso que muitos dos edifícios têm o formato tradicional asiático, aquele com o teto curvo, como você vê no filme Mulan. Certamente, esse estilo está muito distante do que os arquitetos modernos estão fazendo atualmente. Se você der uma olhada em Tóquio, verá arranha-céus envidraçados em vez desses edifícios antigos. Mas tudo isso faz parte de um plano maior, colocado em ação por algo chamado Diretrizes de Paisagem de Miyako. O principal argumento da prefeitura para aprovar a lei foi que Kyoto estava perdendo sua paisagem única devido à modernização do Japão. Se Kyoto seguisse os passos de Tóquio e construísse enormes arranha-céus, os cidadãos perderiam a vista das 3 montanhas que cercam a cidade. E convenhamos, ninguém gostaria que isso acontecesse. Além disso, é bom poder ir a diferentes cidades do Japão e perceber que elas são únicas em seu próprio estilo. Se a lei da paisagem fosse aplicada em todo o Japão, não veríamos maravilhas arquitetônicas como a Tokyo Skytree e o edifício Asahi Flame. Dê uma olhada no distrito de Akihabara, em Tóquio. Ele é conhecido como um dos bairros mais modernos do Japão. Está repleto de tecnologia de ponta em cada esquina. E sim, também está repleto de placas por toda parte. Se compararmos com Kyoto após a aprovação da nova lei, a primeira coisa que teria de desaparecer seriam as placas nos telhados. E as luzes piscantes e móveis também são ilegais lá agora. Essa Starbucks de Kyoto também ilustra o que estou falando. Se você estivesse passeando pelas ruas bucólicas no interior de Kyoto, procurando um lugar para tomar um cappuccino, não veria essa cafeteria. Acho que podemos concordar que o logotipo tradicional da Starbucks foi feito para chamar a atenção, com aquela criatura coroada em forma de sereia apoiada em um fundo bem verde. Em outros lugares do Japão, ele ainda se parece com isso. Mas em Kyoto, a marca foi além para respeitar as novas diretrizes e produziu esse lindo logotipo de madeira e uma plaquinha que diz que este prédio tem lattes. Sim, de fato. Há vários exemplos como esse. Em Kyoto, o 7-Eleven não tem suas tradicionais listras vermelhas, laranja e verdes. Seu logotipo foi alterado para preto e branco. Você pode achar que isso é sem graça, mas acho que podemos concordar em discordar. Ele parece perfeito quando se olha para os arredores. E o que dizer do McDonald's? A franquia de hambúrgueres mais famosa do mundo. Ela manteve seu logotipo amarelo, mas retirou o vermelho do fundo. Em termos da paleta de cores permitida, a lei usa o sistema de cores Munsell para determinar quais níveis de croma são aceitáveis. Normalmente, a versão desbotada de cores fortes como vermelho, preto, verde e assim por diante é aceita. Agora imagine se eles adotassem uma paleta de Wes Anderson. Com certeza, pareceria uma cidade de brinquedo. No início, os vendedores e lojistas se sentiram incomodados com a nova lei. Eles não entendiam por que tinham que mudar sua marca em nome de uma estética que a cidade estava tentando preservar. Mas com o tempo, eles não apenas aceitaram a nova lei, como também já podiam ver os benefícios dela para o sucesso de sua marca. Isso ajudou a transformar Kyoto em uma atração turística ainda maior. Os turistas se sentem como se estivessem viajando no tempo de certa forma. Alguns turistas até gostam de se vestir com kimonos tradicionais e andar por aí como geishas. O município também iniciou um sistema de prêmios para compensar as lojas e marcas que fizeram bem o dever de casa. É claro que a Starbucks camuflada ganhou um prêmio em 2018, assim como a Sagawa, uma importante empresa de entregas do Japão, em 2012. Não foram apenas as lojas que precisaram se ajustar às novas diretrizes. Coisas como máquinas de venda automática e agências de correio também precisaram ser atenuadas. Novamente, a ideia é tornar a cidade mais coerente visualmente, e elas certamente ajudam. O que acontece se você não seguir as regras?
Bem, as pessoas que decidem ignorar a lei da paisagem podem passar até 1 ano na cadeia ou pagar uma multa enorme. Também podemos comparar as diferenças dentro da própria Kyoto. Ao redor do centro da cidade, a lei de paisagismo é menos rigorosa. Portanto, você encontrará edifícios mais altos e placas ainda maiores e mais coloridas. Mas, ao sair do centro e ir em direção a cidades menores no interior, a lei é muito mais rigorosa. Ela é especialmente rigorosa em torno dos locais que são patrimônio da Unesco. Caso você não saiba, há 17 patrimônios históricos em Kyoto. Sim, são muitos, mas é isso que torna Kyoto tão única. Bem-vindo ao bairro de Pontosho. Esse bairro é um bom exemplo de como a lei da paisagem mudou a disposição da cidade ao longo dos anos. O Pontosho é um beco bonito em Kyoto que se estende por vários quarteirões. Se você observar essa imagem do Google Street de 2009 e essa de 2023, verá diferenças claras. Para começar, a enorme placa na entrada do beco não existe mais. Assim como os fios pendurados no topo das lojas, a calçada foi refeita e as placas das grandes lojas desapareceram. Está muito mais limpo. À noite, o beco se transformou no local perfeito para um jantar atmosférico, já que sua legislação decidiu determinar o tipo de iluminação permitida no bairro. Essa é a aparência do beco à noite. Ei, você gostaria de comer um sushi? Não posso deixar de pensar que essa lei da paisagem contribuiu muito para a arquitetura minimalista do Japão. Embora imagens como essas, em Tóquio, estejam longe da ideia que temos dessa estética minimalista, Kyoto se encaixa perfeitamente nela. Que tal darmos uma olhada rápida no interior de um desses estabelecimentos? A Starbucks, que mencionamos anteriormente, também investiu na transformação local de seu design de interiores. É o primeiro Starbucks em que se pode tomar chá em um piso de tatame. Você pode se sentar com as pernas cruzadas, como muitos japoneses fazem, e desfrutar de uma deliciosa bebida quente. Devo dizer que gostei bastante da nova Kyoto. E você? Que coisinha é essa? Quer que eu acaricie suas costas? Este é um denkimushi, ou inseto elétrico em japonês. Um toque e você sentirá um forte choque. Mas essas lagartas não têm eletricidade passando por elas, apenas uma toxina especial por todo o corpo. Com o tempo, essa larva se transforma em uma pequena mariposa com uma envergadura do tamanho de um fósforo. Aqui temos uma cigarra. Embora sejam comuns em todo o mundo, elas são icônicas no Japão. Elas vivem no subsolo e, quando têm idade suficiente, rastejam para fora e começam a cantar. Quando uma cigarra sai do casulo, ela literalmente deixa todo o seu exoesqueleto para trás como um clone vazio. Você pode ver milhares de exoesqueletos vazios de cigarras em apenas uma árvore. Depois disso, a cigarra pode finalmente se chamar de adulta e tem o tamanho do seu dedão do pé. O som de uma cigarra cantando é o código japonês para o verão. Ligue a TV e você ouvirá esse canto em filmes e desenhos animados. E esse carinha aqui é um gambá, na versão inseto. Felizmente, é apenas do tamanho de uma unha. É chamado de percevejo diabólico. Se você o tocar ou assustar, ficará coberto com um cheiro nojento. Mais ou menos como coentro, mas muito pior. O cheiro é muito ruim e você terá que lavar suas roupas, mas com exceção disso, esses animais não são tão perigosos. Eles estão sempre com fome e são um problema sério para os agricultores japoneses. Os percevejos diabólicos gostam de comer frutas e plantas. Eles perfuram o exterior com sua pequena tromba e sugam o que tem de bom, como se fosse uma caixa de suco totalmente natural. Eles também são um problema no inverno. Os percevejos diabólicos adoram entrar escondidos nas casas através de qualquer fenda que possam encontrar. Eles ficam confusos com o calor da casa e acham que é um lugar romântico. Percevejos diabólicos geralmente se reproduzem ali. Uma fêmea pode colocar até 30 ovos e em pouco tempo há uma enxurrada de filhotinhos de percevejo por toda a casa. Uma cena muito boa para a abertura de um filme de terror. A sanguessuga da montanha japonesa é uma ótima dançarina. Confira seus movimentos. Essa coisa é uma caçadora perfeita. Ela se esconde no chão, na grama ou em uma árvore, esperando. Assim que algo saboroso passa, ela ataca. O melhor de tudo, ela anda como uma mola maluca. Essas sanguessugas também são sorrateiras, você não as notará logo. Elas se escondem sob suas roupas ou até mesmo em seus sapatos. Em seguida, elas injetam em você uma pequena toxina entorpecente para que você não sinta a picada. Por fim, chegou a hora do banquete.
Sua boca minúscula tem dentes pequenos e afiados, e eles são muitos. Esta é uma centopeia caseira. Esse inseto é um ótimo complemento para sua equipe de limpeza, pois ele come outras pragas prejudiciais. Ele pega moscas, baratas, cupins e pulgas. Mesmo que pareça um pouco nojento, deixe-o agir. E ele é rápido. Imagine um carro esportivo em forma de inseto. Ele pode correr a mais de 40 centímetros por segundo ao perseguir sua presa. Mas não tenha medo, você e seus amados animais de estimação estão completamente seguros. Os dentes da centopeia caseira são muito pequenos para morder humanos ou animais domésticos. Mas essa centopeia tem um irmão grande e assustador. Conheça a centopeia gigante. Esse monstro atinge até 30 centímetros de comprimento e não caça apenas pequenos insetos. Essa coisa caça escorpiões, aranhas, lagartos, até camundongos e ratos. Ela é até conhecida por atacar morcegos e pássaros. A principal preocupação é o seu veneno. Pode doer muito e sua picada pode causar um inchaço grave. Mas não se estresse muito, você ficará bem depois de algumas horas. Aviso: se você tem medo de aranhas, prepare-se para um susto. Esta é a aranha caçadora. Não é uma daquelas aranhas que tece uma teia no canto e espera que os insetos fiquem presos nela. Esta pula em seu almoço e o joga no chão. É rápida e poderosa, com patas de até 28 centímetros de comprimento. A boa notícia é que essas aranhas não são venenosas. Você pode ficar maluco se uma pular em você, mas é só isso. A vespa mandarina, por outro lado, é bastante preocupante. Seu ferrão pode atingir o tamanho de uma semente de girassol e sua envergadura é tão grande que às vezes ela é chamada de vespa assassina. Quando se sente sob ataque, essa vespa espalha veneno em seu alvo. Este veneno é como um farol para outras vespas que se agarram ao local e começam a atacar também. Seu veneno é extremamente perigoso, especialmente se todas atacarem ao mesmo tempo. Elas não são apenas implacáveis, mas também incrivelmente resistentes. Elas podem voar até 80 km por dia. As aranhas Zoro não poderiam ser mais diferentes. Elas atingem apenas cerca de meia polegada, mas suas teias podem atingir 1 metro. Como o fio é amarelo, fica incrível à luz do sol. Os cientistas adicionaram a proteína dessa aranha à seda comum para torná-la muito mais forte e durável. A seda da aranha Zoro é usada em raquetes de tênis, linhas de pesca e redes. É tão forte que é até possível que comecem a usá-la para construir casas. Nos contos de fadas japoneses, a aranha Zoro tem um papel bastante incomum. Às vezes se transforma em uma mulher, torna-se amiga de um homem e depois o amarra em sua teia dourada. Minha nossa! Este lindo inseto, parecido com uma borboleta, é chamado de mariposa brahmani e tem 2 manchas nas asas, lembrando olhos de coruja. E por mais legal que um adulto pareça ser, é ainda melhor quando é um bebê. A lagarta da mariposa brahmani cresce até 7,6 centímetros de comprimento e tem tentáculos longos semelhantes a anzóis de pesca. Algumas pessoas acreditam que ela os usa como mecanismo de proteção. Agora vamos pegar um avião para a Nova Zelândia. Este é um veta gigante, um dos maiores insetos do mundo. É como um grilo gigante com pernas de gafanhoto. Seu peso pode ser igual ao de uma bola de tênis. O próximo saiu direto de um filme de ficção científica. Parte mosca, parte escorpião, parte pelicano. É uma mosca escorpião. Tem um bico longo, olhos e asas como uma mosca e uma cauda curvada como um escorpião. Mas é inofensiva. Ela só cresce até ficar do tamanho do seu polegar. E com certeza a cauda parece perigosa, mas é apenas para se mostrar. Ela não pode picar você. Mariposa flanela. Não se deixe enganar pela aparência fofa e peluda. Ela não é um gato, e eu não recomendo acariciá-la. Há uma toxina na sua pele que causa irritação severa na pele. Alguns dizem que a dor dessa toxina é como água fervente. Portanto, se você estiver viajando para o sudeste dos Estados Unidos ou para o México, certifique-se de olhar antes de tocar. O T-titã da América do Sul, como o nome sugere, é da América do Sul. É também um dos maiores insetos do mundo. Alguns crescem até 17,7 centímetros. Suas mandíbulas podem quebrar um lápis ao meio. E esse besouro é conhecido por atacar pessoas, mas apenas quando está se defendendo. Esses enormes besouros não vivem muito. Após a eclosão das larvas, duram apenas algumas semanas. Eu mencionei que eles são da América do Sul? Essa é a aranha Golias comedora de pássaros. É a maior aranha em peso, quase o mesmo que uma lata de atum. E é a mais longa aranha em comprimento de corpo. Aproximadamente o comprimento de uma barra de chocolate. Que pesadelo, hein?
Apesar do nome, essas aranhas raramente comem pássaros. Elas gostam principalmente de minhocas, sapos, lagartos e cobras. Nham! Não é necessário entrar em pânico, mas ela vive aqui pertinho. As aranhas golias comedoras de pássaros vivem nas florestas tropicais da... Espere, América do Sul. Uau! Mariposa Hércules, que nome forte! As asas dessa mariposa são maiores do que a palma da sua mão. Ela é muito interessante, mesmo quando ainda está na forma de lagarta. As lagartas dessa mariposa crescem até 10 centímetros de comprimento. A melhor coisa sobre elas é que tem pequenos espinhos por todo o corpo, como um mini ouriço. A formiga cortadeira maricopa é um dos insetos mais venenosos do mundo. Seu veneno possui uma substância química especial que atua como um sinal para outras formigas. Então, quando uma formiga pica, todas correm para se divertir. Maravilha! Barbeiro. Este pequeno inseto também é chamado de chupão. Por quê? Porque ele gosta de comer seu lanche da meia-noite, no estilo vampiro. Ele se esconde em um ninho e sai para caçar à noite, quando está mais frio e o hospedeiro está dormindo. Algumas espécies gostam de viver com humanos e gostam especialmente de mordiscar perto da boca. Aranha-camelo. Este inseto, do tamanho de um telefone, está em algum lugar entre uma aranha e um escorpião. Suas patas peludas parecem assustadoras, mas sua picada não é tão perigosa. Prefere clima quente e seco, então tenha isso em mente quando estiver planejando seu próximo piquenique. Chega de insetos assustadores e grandes? Pra mim, sim. Até a próxima. De acordo com as Nações Unidas, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo em 2023. Você consegue adivinhar qual é a posição dos Estados Unidos da América nessa classificação? É o número 3, e os Estados Unidos são o quarto maior país em termos de tamanho. Ocupa cerca de 6% da massa terrestre da Terra. Muito espaço para os 335 milhões de pessoas que vivem lá, certo? Não há necessidade de se comprimirem em uma única região. Bem, não é bem assim. A população dos Estados Unidos é distribuída de forma bastante desigual. Vamos traçar uma linha bem no meio do país. Ela vai de Dakota do Norte, no norte, até o Texas, no sul. Depois de inserir os dados do censo e fazer alguns cálculos, surgem números surpreendentes. 80% da população dos Estados Unidos vive a leste da linha imaginária. Os 20% restantes vivem a oeste. Isso equivale a apenas 1 em cada 5 norte-americanos. Estamos falando de grandes áreas metropolitanas como Los Angeles, San Diego e São Francisco. Difícil de acreditar? Basta olhar para um mapa de satélite dos Estados Unidos à noite. A parte direita, costa leste, está brilhando muito, não é? Mas por quê? Por que há um desequilíbrio tão grande na população? Em poucas palavras, história e geografia. A costa leste é o local onde os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Essas são as 13 colônias originais. Em pouco tempo, os colonos começaram a se espalhar para o oeste. Um marco importante foi a compra de Louisiana em 1803. Hoje, essa região é, em sua maior parte, o que chamamos de meio-oeste. A área se alinha muito bem com a bacia hidrográfica do Mississippi. Sim, isso significa uma abundância de solo fértil ideal para a agricultura. Mas será que isso significa automaticamente um aumento na população? Os dados demográficos dos Estados Unidos revelam que a maioria de seus cidadãos vive ou na costa leste ou na oeste. Isso deixa um grande pedaço de terra no meio do país praticamente vazio. É conhecido como o cinturão subpovoado dos Estados Unidos. A área se estende da fronteira com o Canadá ao norte até o México ao sul. A área total da superfície dessa faixa de terra é de 900 mil metros quadrados. Isso é 2 vezes o tamanho da Califórnia. Um enorme pedaço de terra. De fato, essa estreita faixa representa 12% dos Estados Unidos contíguos. Ou seja, os Estados Unidos sem o Alasca e o Havaí. O cinturão passa de norte a sul por 7 estados, mas sua população representa apenas 1% do total de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Isso não significa que a área esteja completamente vazia. Ela ainda é o lar de pouco mais de 3 milhões de pessoas. Essa é aproximadamente a população do país insular da Jamaica. Mas há espaço aqui para muito mais residentes. Vejamos o exemplo da Nigéria. Sua área total de terra é um pouco maior do que o cinturão pouco habitado dos Estados Unidos, mas a população da Nigéria é de 206 milhões de pessoas. Isso a torna o 7º país mais populoso do planeta. Impressionante, não é? Mas por que o meio-oeste americano não está vivendo de acordo com seu potencial?
Chegou a hora de uma última aula de história. Já mencionei como os Estados Unidos se expandiram da costa leste para a costa oeste. Isso não significa que o oeste estava ficando muito para trás. Veja, por exemplo, as cidades de São Francisco e Los Angeles. Elas foram incorporadas em 1850. Isso foi apenas 13 anos depois de Chicago. No ano seguinte, Portland foi incorporada. Você já entendeu a situação. E então, em 1869, os Estados Unidos concluíram a construção de sua primeira ferrovia transcontinental. Em termos de transporte, o país estava unificado. Não há nenhuma razão histórica forte o suficiente para explicar por que tão poucas pessoas vivem no centro do país. Chegou a hora de uma geografia interessante. Se você observar o mapa físico do país, verá que esse cinturão fica nas grandes planícies. Como o nome sugere, a área é plana, o que deve ser ideal para grandes assentamentos. Bem, não é bem assim. A leste dessa região há uma enorme mancha de cor marrom. Ela é coberta por montanhas. Mas não são quaisquer montanhas, são as Montanhas Rochosas. A cordilheira tem cerca de 76 milhões de anos. Ela tem vários picos com mais de 4.000 metros e a maior parte das Montanhas Rochosas são parques nacionais, uma vasta reserva natural. Mas o mais importante é que a cordilheira desempenha um papel vital no clima da região. Você já ouviu falar do efeito de sombra de chuva? Deixe-me explicar. Sistemas de clima úmido se formam sobre o Oceano Pacífico. Em seguida, viajam para o leste, onde encontram as Montanhas Rochosas. O ar tem que subir pelas montanhas. É nesse ponto que ele esfria e condensa. O resultado final? Muita chuva e neve para as pessoas que vivem a oeste da cordilheira, e apenas algumas gotas a leste dela. Quando o ar do Pacífico finalmente chega às grandes planícies, ele não contém mais muita umidade. Na verdade, o sistema meteorológico começa a absorver a umidade da paisagem circundante. Isso cria um clima árido a leste das Montanhas Rochosas. Essa é a localização exata do cinturão onde vivem tão poucos americanos. É uma das partes mais secas do país. Então, quando os colonos chegaram no século XIX, eles pensaram: não, vou continuar para o oeste. Além disso, eles estavam indo para a Corrida do Ouro na Califórnia. O clima nessa parte das planícies não é muito bom para a agricultura, e as enormes flutuações na temperatura do ar também não ajudam. Em um único dia, as temperaturas podem cair de 20 a menos 2 graus Celsius. Essas mudanças repentinas na temperatura externa são prejudiciais à saúde humana. É como entrar em uma sala com um ar-condicionado em um dia escaldante de verão. Não é uma sensação agradável. O sul da Califórnia tem um clima igualmente seco. No entanto, cerca de 40 milhões de pessoas vivem lá. Isso faz da Califórnia o estado mais populoso dos Estados Unidos. Seu segredo? Uma vasta rede de canais de irrigação e aquedutos, além de uma parte da água do Rio Colorado. Os verões nas grandes planícies são muito quentes, enquanto os invernos são extremamente frios. A razão por trás desses padrões climáticos selvagens são os ventos polares. Eles pegam carona ao longo da cordilheira das Montanhas Rochosas e depois descem rapidamente para as planícies. Um dia de inverno em Wyoming, por exemplo, pode começar agradavelmente quente. Porém, no final da tarde, a temperatura pode cair facilmente abaixo de zero. Você simplesmente não saberia como se vestir e provavelmente não gostaria de se mudar para cá. Isso também é o que 99% dos norte-americanos pensam. Os seres humanos gostam de se sentir confortáveis, por isso escolhemos viver em zonas de clima temperado. Os lugares que são muito frios ou muito quentes não têm uma grande população. Basta olhar para o continente habitado mais seco. Você adivinhou corretamente, é a Austrália. Quase 70% do país é árido ou semiárido. Essa é uma maneira sutil de dizer que é um deserto. É por isso que os australianos estão amontoados em áreas costeiras. 90% deles vivem em grandes cidades como Sydney, Melbourne e Perth. A única exceção é a capital, Canberra. Ela foi construída no interior, perto de uma fonte de água. Mas o interior da Austrália é escassamente povoado, assim como nos Estados Unidos. Há apenas uma grande cidade em uma área do tamanho de 12 lagos Michigan, ou 700 mil quilômetros quadrados. Uma grande saudação aos moradores de Alice Springs. Eles realmente vivem em um oásis. E o que dizer de lugares com clima temperado como a Europa? A população é distribuída uniformemente por lá, certo? Sim e não, dependendo do país. Na Alemanha, 77% das pessoas vivem em áreas urbanas. Elas têm muitas cidades grandes para escolher. Berlim, Hamburgo, Munique e Colônia têm mais de 1 milhão de habitantes. Mas vamos dar uma olhada na vizinha França. Quantas cidades com mais de 1 milhão de habitantes você consegue citar?
Ok, Paris, sem dúvida. Ela tem mais de 12 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Mas agora vem o fato surpreendente. As duas próximas cidades da lista, Lyon e Marsella, têm uma população de apenas 2 milhões de habitantes, respectivamente. Dá para perceber o enorme desequilíbrio, não é? Esse é o caso da maioria dos grandes países europeus. Na Grécia, por exemplo, 35% da população vive na capital, Atenas. Portanto, o centro amplamente subpovoado dos Estados Unidos não é um exemplo único. Os Estados Unidos são uma terra das oportunidades, mas as chances de encontrar uma vida melhor são maiores nas grandes cidades. As 100 maiores áreas metropolitanas do país respondem por pelo menos 3/4 do PIB do país, e a maioria delas está localizada nas costas leste e oeste. Não há cidades com mais de 1 milhão de habitantes no cinturão subpovoado do país. É 2010. Você está nas águas japonesas do Oceano Pacífico, a cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Tóquio e muito perto da ilha de Iwo Jima. O céu está claro, quase não há ondas. Um estrondo baixo e pesado vem de algum lugar nas profundezas do mar. Isso assusta todas as gaivotas que saem voando. E então, tudo fica quieto, muito quieto. Parece que mesmo as ondas de luz não se atrevem a fazer barulho. De repente, uma pequena bolha sobe à superfície da água. Então, milhares de bolhas de ar começam a subir uma após a outra. A água começa a ferver e aquecer. Sua temperatura agora é tão alta que é possível cozinhar ovos ou macarrão nela. A área de fervura fica do tamanho de um estádio. Uma grande quantidade de vapor é liberada no ar. Você pode ver o contorno de algum objeto enorme através da água fervente. Então, tudo para. A água esfria. A quantidade de bolhas diminui e a superfície do oceano fica calma novamente. Naquele ano, um vulcão subaquático entrou em erupção naquele local específico. Felizmente, não trouxe consequências graves. Em agosto de 2021, a erupção se repetiu, mas dessa vez não se limitou à água borbulhante. A guarda costeira japonesa relatou forte atividade vulcânica na região. Vapor quente e gases saíram da água e se elevaram no ar a uma altura de cerca de 15 quilômetros, ou igual a 2 vezes a altura do Monte Everest. O enorme vulcão desperto começou a subir lentamente para a superfície. Se você sobrevoar este lugar de helicóptero, verá cada vez mais terra saindo da água. Este não é apenas um vulcão, é uma ilha inteira em forma de ferradura, e isso é só o começo. Sismólogos dizem que esta ilha é a ponta de um enorme vulcão. Ele enche o céu de fumaça e cinzas. A temperatura do ar está aumentando. Os cientistas continuam monitorando a situação. Eles acreditam que o vulcão pode sair completamente da água. Ninguém sabe quais as consequências que isso pode ter. Essa não é a primeira ilha que apareceu nas águas japonesas. Vulcões subaquáticos entraram em erupção várias vezes no século passado. Um dos casos mais surpreendentes ocorreu em 2013. Naquele ano, um pequeno pedaço de terreno se formou ao lado da ilha já existente. O vulcão subaquático que emergiu da água começou a crescer lentamente. Em algum momento, ele se conectou à ilha. Após 2 anos, a área dessa ilha aumentou 12 vezes em relação ao tamanho original. A fumaça está sempre saindo deste lugar e sua superfície está cheia de fluxos de lava em brasa. O vulcão está instável e não vai se acalmar. Esses fenômenos ocorrem não apenas na costa do Japão. Na década de 1960, um vulcão despertou na costa do sul da Islândia. Por 3 anos inteiros, ele emergiu, formando uma ilha em 1967. Eles a chamaram de Surtsey. Ao contrário das ilhas japonesas, aqui as erupções vulcânicas cessaram. Agora, a ilha é um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Apenas alguns cientistas no mundo têm permissão para andar pelo local. Eles querem aprender como a vida vegetal e animal da ilha se forma sem intervenção humana. Esse é um evento único, e aqui está a razão. Os vulcões subaquáticos diferem em seu comportamento dos vulcões terrestres. Eles não explodem, liberando fluxos de lava para cima. Uma grande quantidade de água acima deles cria alta pressão. Assim que o magma sai, a água o faz descer imediatamente para o fundo do mar. As erupções subaquáticas normalmente não causam alterações na superfície do oceano. Assim, milhões de litros de lava afundam, esfriam e se solidificam ao redor do vulcão. Essa lava forma uma espessa camada de rocha da terra. Para fazer uma ilha aparecer na superfície, um vulcão subaquático precisa de muito magma. A erupção seguinte cria outra camada espessa.
Milhões de anos se passam e fluxos de lava passivos formam montanhas. Erupções constantes aumentam a altura do fundo do mar. Camada por camada, a lava resfriada sobe cada vez mais. E então um dia ele aparece na superfície na forma de uma ilha. Frequentemente, os vulcões subaquáticos não alcançam a superfície e adormecem para sempre. Esses vulcões são chamados de montes submarinos. A atividade tectônica também afeta a formação de ilhas. O vulcão possui uma fonte de magma que vem do manto do planeta. A placa tectônica está se movendo. A ocorrência de um vulcão está associada à placa, portanto, a placa pode afastar o vulcão da fonte de magma. Quando um vulcão sobe, ele pode simplesmente se mover para o lado e não mais entrar em erupção. Vistas de fora, as ilhas vulcânicas parecem um apocalipse. Lava espirrando em diferentes direções, fumaça e cinzas enchendo o céu. Mas na verdade, os vulcões não têm a ver com destruição, mas com a criação de uma nova vida. A lava é qualquer metal quente, mas a lava natural que flui dos vulcões é chamada de magma. Quando aparece na superfície do solo, vários gases e ácidos evaporam instantaneamente e o magma se transforma em lava, mas no subsolo é magma. Esses metais derretidos contêm oligoelementos de quase todas as substâncias químicas existentes na natureza. Eles enriquecem a terra para onde estão fluindo. As cinzas também contêm muitos elementos diferentes. A lava endurece, as cinzas assentam e isso cria condições favoráveis para o surgimento de um rico ecossistema. Pode levar milhões de anos para se desenvolver. As bactérias mais simples aparecem. Elas se alimentam de elementos químicos provenientes do vulcão. Quando você tem condições favoráveis para bactérias, obtém condições favoráveis para formas de vida maiores. Os pássaros que voam também ajudam a desenvolver um novo ecossistema. Eles constroem ninhos na ilha, trazem sementes de árvores e plantam esporos dos continentes e de outras ilhas. Tudo isso enriquece a vida no vulcão. Vulcões são lugares isolados, então espécies únicas de animais, insetos e bactérias podem aparecer apenas lá, sem serem encontradas em nenhum outro lugar no planeta. No entanto, se o vulcão acordar, ele também pode destruir o ecossistema. A ilha inteira pode ficar coberta de cinzas e simplesmente perder toda a vegetação. Mas então, no chão queimado, a vida pode aparecer novamente. Centenas de ilhas em todo o mundo surgiram devido a erupções de vulcões subaquáticos. Havaí, Indonésia e Islândia as têm em seu território. Imagine que as pessoas se instalaram em uma ilha vulcânica semelhante e construíram uma cidade. E um dia, o vulcão acordou. Uma vez aconteceu a cerca de 320 quilômetros ao sul de Tóquio. As pessoas construíram uma bela cidade bem na cratera de um vulcão ativo na ilha de Aogashima. Em maio de 1785, a catástrofe começou. O dia estava ensolarado e ninguém poderia imaginar que uma tragédia se aproximava. Em algum momento, milhares de pássaros alçaram voo, se afastando da ilha. Então, o chão começou a tremer. Um som pesado e grave veio das profundezas da cidade. Rios de fumaça saíam da cratera de um vulcão verde. O vulcão estava jogando terra, pedras grandes e vários detritos no céu. O desastre durou várias semanas. Desde então, mais de 200 anos se passaram e o vulcão nunca mais acordou. A cidade foi reconstruída após o desastre. Agora, esse lugar é tão bom que as pessoas não querem ir embora, apesar do risco de uma nova erupção. Mais e mais residentes vêm para a ilha. Existem muitas fontes termais e as águas ao redor da ilha são ricas em peixes. Mas o vulcão pode acordar a qualquer momento. Felizmente, os serviços meteorológicos e sismológicos monitoram a situação. Um lago também pode se formar dentro do vulcão, mas você não deve nadar nele. Na Indonésia, na ilha de Java, há um vulcão com uma cratera cheia de água turquesa. O magma do vulcão é formado por muitos metais derretidos e compostos químicos, e o lago contém todas essas substâncias. O vulcão emite gases de dióxido de enxofre que se combinam com o lago metálico. Isso confere à água uma forte acidez e sua cor turquesa. O vapor que sai do lago é ácido. Quando combinado com o ar, ele se inflama. Isso é visível à noite. Os acúmulos de enxofre explodem e iluminam tudo ao redor. Você acorda na sua casa ultramoderna, sai na varanda e admira a incrível tempestade de areia à distância. Aquela muralha avermelhada está se aproximando e já alcançou o estacionamento onde fica o seu lustroso foguete espacial. Quando a tempestade passa, você veste o seu traje espacial, entra no seu veículo espacial e dirige para o trabalho.
Sua tarefa hoje é monitorar os instrumentos na usina de extração de água doce. À noite, seu turno termina e é hora de voltar para casa. O robô cozinheiro já preparou o jantar. Batatas fritas cultivadas aqui mesmo, em Marte. Esse cenário pode ser real já em 2050 ou até mesmo antes. Elon Musk planeja enviar 1 milhão de pessoas para Marte até lá. Muito ambicioso, mas incrivelmente difícil de realizar. Viajar para o planeta vermelho é muito caro e demorado, e consiste em várias etapas. Estamos indo para a plataforma de lançamento, onde a primeira nave espacial está sendo preparada para decolar. O foguete consiste em 2 partes. A primeira é um impulsionador super forte. Isso ajudará a nave, que é muito pesada, a superar a gravidade da Terra e deixar o nosso planeta. Ele deve levá-la até ela entrar em órbita, então desacoplar e pousar de volta por aqui. Nesse momento, a espaçonave tem que pairar em órbita, já que esgotou quase todo o seu combustível durante a decolagem. O próximo passo é reabastecer a nave espacial quando ela estiver em órbita. O impulsionador decola novamente da plataforma de lançamento e leva o combustível para o veículo, que ainda está vazio, pois não queremos gastar muito combustível para tirá-lo da órbita. Então agora é a vez de outro foguete impulsionador levar uma carga para a nave. Alimentos, materiais de construção e equipamentos de pesquisa estão empilhados no compartimento de carga. Tudo pronto. Finalmente, nossa nave inicia sua longa jornada em direção a Marte. É assim o planejamento para o lançamento de apenas uma dela, que só pode acomodar 100 pessoas, enquanto planejamos enviar 1 milhão para o planeta vermelho. Isso equivale a quase toda a população de Maceió, o que significa que precisaremos de pelo menos 10 mil naves para toda a missão, e ainda mais foguetes impulsionadores para reabastecer e enviar carga para a órbita. Considerando que uma nave espacial custa cerca de 8 bilhões de dólares, esta missão custaria um bom dinheiro. A chave para resolver esse problema é a reutilização. Assim que uma levar as pessoas para Marte, ela deve ser reabastecida e enviada de volta à Terra para fazer a próxima viagem. Uma espécie de ônibus espacial. Outro problema é o tempo. As órbitas da Terra e de Marte não são perfeitamente circulares. Elas têm comprimentos diferentes e fazem círculos ao redor do Sol em velocidades diferentes. Quando os 2 planetas estão no seu máximo afastamento, a distância entre eles é de cerca de 400 milhões de quilômetros. E a menor distância, quando a Terra está perfeitamente entre o Sol e Marte, é de 55 milhões de quilômetros. Esta é a nossa meta. Uma vez a cada 26 meses, a Terra e Marte se encontram a esta distância. Então, este é o momento perfeito para lançar um foguete para manter o menor tempo de viagem possível, entre 6 e 8 meses. Se o primeiro voo estiver programado para 2025 e planejamos concluir a missão em 2050, teremos apenas 12 janelas para lançamentos. Precisaremos enviar pelo menos 833 naves a cada janela. Então vem a questão da ausência do peso. Em uma viagem para Marte, os astronautas passarão mais tempo em gravidade zero do que os que estão agora na Estação Espacial Internacional. Sem gravidade, os músculos enfraquecem. Até a distância entre as vértebras aumenta ligeiramente. Portanto, durante as missões, os astronautas ficam um pouco mais altos. Ao longo da jornada, a equipe terá que treinar constantemente na academia para estar pronta para o trabalho pesado quando chegar em Marte. Além das naves com tripulantes a bordo, também as de carga serão necessárias. Quando as pessoas chegarem ao planeta vermelho, precisarão construir uma cidade inteira do zero. Materiais de construção, ferramentas, máquinas. O peso de carga que o veículo espacial pode levar a bordo é de cerca de 75 toneladas. Isso dá cerca de 30 carros SUVs. Portanto, precisaremos de vários deles para obter tudo o que precisamos. Isso dobra o custo de toda a missão. No entanto, há uma maneira mais barata de chegar a Marte, a estação Gateway, na Lua. Ela é tipo a EEI, só que orbitando nosso satélite natural. E também terá muitos módulos para astronautas. Salas de estar, locais para armazenamento, docas para naves e unidades de pesquisa. A questão toda é que é muito mais fácil para uma espaçonave ser lançada de uma estação como essa, pois não há gravidade. E então, ela não precisa usar uma quantidade gigante de combustível para deixar a atmosfera da Terra. A construção da EEI custou cerca de 150 bilhões de dólares. E a Gateway poderia ser ainda mais cara, mas isso deve poupar dinheiro no futuro. A pequena espaçonave Orion levará os astronautas da superfície até a estação. Então, após a preparação, eles farão uma longa viagem até Marte. Vamos avançar um pouco no tempo. As primeiras naves entregaram as cargas na superfície do planeta vermelho. Guarda-sóis e espreguiçadeiras vão ter que esperar, pois é hora de construir a cidade,
e se preparar para a chegada do próximo grupo de pessoas. A prioridade é energia. Para isso, podemos usar painéis solares como na Terra, ou usinas nucleares. O próximo passo é construir casas. Por causa da falta de atmosfera marciana, nada nos protegerá da radiação do Sol. Portanto, uma ótima opção é construir casas no subsolo. Agora precisamos cuidar da extração de água. Existem calotas polares nos polos de Marte. Podemos tirar água de lá. E então, o oxigênio. As plantas devem nos ajudar a fazer isso. Há muito dióxido de carbono no ar do planeta, o que serve como uma espécie de alimento para as plantas verdes. E como um produto residual, elas liberarão oxigênio. Tudo o que precisamos fazer é coletar esse oxigênio e usá-lo para respirar. Mais cedo ou mais tarde, a comida que levamos vai acabar. Portanto, teremos que cultivar alimentos. Isso requer fertilizantes e estufas. Agora que todo o resto está resolvido, a principal tarefa é produzir combustível para os veículos em Marte e para os foguetes voltarem para casa. Ele pode ser extraído do dióxido de carbono da atmosfera e da água. Tudo isso deve ser feito em condições completamente desconhecidas. A gravidade em Marte é 3 vezes mais fraca do que aqui. Você conseguirá pular mais alto e levantar objetos mais pesados, mas a exposição prolongada a essa gravidade fraca pode prejudicar nossos corpos. Agora que existe uma cidade inteira na superfície do planeta, é hora de transformar Marte em algo mais confortável, parecido com a Terra. Isso é chamado de terraformação. É necessário aumentar a pressão na atmosfera para que a água possa existir lá, não apenas como vapor ou gelo, mas também na forma líquida. Também é preciso aumentar a temperatura na superfície. O objetivo é ficar em torno de 20 graus. No momento, está em cerca de menos 63 em média. Então, entra a necessidade de uma camada de ozônio, como na Terra. Ela irá proteger da radiação solar. Finalmente, pode-se começar a criar a biosfera, que consiste em todos os organismos vivos, plantas e animais. Aos poucos, Marte começará a se parecer com a Terra nos seus melhores anos. Para tudo isso, os cientistas encontraram muitas soluções. Por exemplo, um asteroide grande poderia ser largado na superfície de Marte. Isso aqueceria a atmosfera e levaria mais água e gás para lá. O planeta também pode ser povoado por diferentes bactérias. Em laboratórios na Terra, os pesquisadores simularam as condições da superfície de Marte e perceberam que muitas bactérias podem sobreviver lá. Enquanto viverem, elas podem liberar oxigênio e outros gases no ar. Além disso, é possível construir biodomos, espécies de estufa com as condições favoráveis. A vida se desenvolverá neles e o solo de Marte gradualmente se tornará adequado para a vida. E uma das maneiras mais fáceis é o efeito estufa. Na Terra, ele contribui para o aquecimento global, mas em Marte, as emissões de gases dos carros e fábricas podem ajudar a criar uma atmosfera. De maneira otimista, pode levar de 300 a 1000 anos para mudar a cara do planeta vermelho. Outros cientistas dizem que levaria milhões de anos. Só então os humanos finalmente poderão tirar seus trajes espaciais e máscaras de oxigênio e chamar Marte de casa. É 2010. Você está nas águas japonesas do Oceano Pacífico, a cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Tóquio e muito perto da ilha de Iwo Jima. O céu está claro, quase não há ondas. Um estrondo baixo e pesado vem de algum lugar nas profundezas do mar. Isso assusta todas as gaivotas que saem voando. E então, tudo fica quieto, muito quieto. Parece que mesmo as ondas de luz não se atrevem a fazer barulho. De repente, uma pequena bolha sobe à superfície da água. Então, milhares de bolhas de ar começam a subir uma após a outra. A água começa a ferver e aquecer. Sua temperatura agora é tão alta que é possível cozinhar ovos ou macarrão nela. A área de fervura fica do tamanho de um estádio. Uma grande quantidade de vapor é liberada no ar. Você pode ver o contorno de algum objeto enorme através da água fervente. Então, tudo para. A água esfria. A quantidade de bolhas diminui e a superfície do oceano fica calma novamente. Naquele ano, um vulcão subaquático entrou em erupção naquele local específico. Felizmente, não trouxe consequências graves. Em agosto de 2021, a erupção se repetiu, mas dessa vez não se limitou à água borbulhante. A guarda costeira japonesa relatou forte atividade vulcânica na região. Vapor quente e gases saíram da água e se elevaram no ar a uma altura de cerca de 15 quilômetros, ou igual a 2 vezes a altura do Monte Everest. O enorme vulcão desperto começou a subir lentamente para a superfície.
Se você sobrevoar este lugar de helicóptero, verá cada vez mais terra saindo da água. Este não é apenas um vulcão, é uma ilha inteira em forma de ferradura, e isso é só o começo. Sismólogos dizem que esta ilha é a ponta de um enorme vulcão. Ele enche o céu de fumaça e cinzas. A temperatura do ar está aumentando. Os cientistas continuam monitorando a situação. Eles acreditam que o vulcão pode sair completamente da água. Ninguém sabe quais as consequências que isso pode ter. Essa não é a primeira ilha que apareceu nas águas japonesas. Vulcões subaquáticos entraram em erupção várias vezes no século passado. Um dos casos mais surpreendentes ocorreu em 2013. Naquele ano, um pequeno pedaço de terreno se formou ao lado da ilha já existente. O vulcão subaquático que emergiu da água começou a crescer lentamente. Em algum momento, ele se conectou à ilha. Após 2 anos, a área dessa ilha aumentou 12 vezes em relação ao tamanho original. A fumaça está sempre saindo deste lugar e sua superfície está cheia de fluxos de lava em brasa. O vulcão está instável e não vai se acalmar. Esses fenômenos ocorrem não apenas na costa do Japão. Na década de 1960, um vulcão despertou na costa do sul da Islândia. Por 3 anos inteiros, ele emergiu, formando uma ilha em 1967. Eles a chamaram de Surtsey. Ao contrário das ilhas japonesas, aqui as erupções vulcânicas cessaram. Agora, a ilha é um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Apenas alguns cientistas no mundo têm permissão para andar pelo local. Eles querem aprender como a vida vegetal e animal da ilha se forma sem intervenção humana. Esse é um evento único, e aqui está a razão. Os vulcões subaquáticos diferem em seu comportamento dos vulcões terrestres. Eles não explodem, liberando fluxos de lava para cima. Uma grande quantidade de água acima deles cria alta pressão. Assim que o magma sai, a água o faz descer imediatamente para o fundo do mar. As erupções subaquáticas normalmente não causam alterações na superfície do oceano. Assim, milhões de litros de lava afundam, esfriam e se solidificam ao redor do vulcão. Essa lava forma uma espessa camada de rocha da terra. Para fazer uma ilha aparecer na superfície, um vulcão subaquático precisa de muito magma. A erupção seguinte cria outra camada espessa. Milhões de anos se passam e fluxos de lava passivos formam montanhas. Erupções constantes aumentam a altura do fundo do mar. Camada por camada, a lava resfriada sobe cada vez mais. E então um dia ele aparece na superfície na forma de uma ilha. Frequentemente, os vulcões subaquáticos não alcançam a superfície e adormecem para sempre. Esses vulcões são chamados de montes submarinos. A atividade tectônica também afeta a formação de ilhas. O vulcão possui uma fonte de magma que vem do manto do planeta. A placa tectônica está se movendo. A ocorrência de um vulcão está associada à placa, portanto, a placa pode afastar o vulcão da fonte de magma. Quando um vulcão sobe, ele pode simplesmente se mover para o lado e não mais entrar em erupção. Vistas de fora, as ilhas vulcânicas parecem um apocalipse. Lava espirrando em diferentes direções, fumaça e cinzas enchendo o céu. Mas na verdade, os vulcões não têm a ver com destruição, mas com a criação de uma nova vida. A lava é qualquer metal quente, mas a lava natural que flui dos vulcões é chamada de magma. Quando aparece na superfície do solo, vários gases e ácidos evaporam instantaneamente e o magma se transforma em lava, mas no subsolo é magma. Esses metais derretidos contêm oligoelementos de quase todas as substâncias químicas existentes na natureza. Eles enriquecem a terra para onde estão fluindo. As cinzas também contêm muitos elementos diferentes. A lava endurece, as cinzas assentam e isso cria condições favoráveis para o surgimento de um rico ecossistema. Pode levar milhões de anos para se desenvolver. As bactérias mais simples aparecem. Elas se alimentam de elementos químicos provenientes do vulcão. Quando você tem condições favoráveis para bactérias, obtém condições favoráveis para formas de vida maiores. Os pássaros que voam também ajudam a desenvolver um novo ecossistema. Eles constroem ninhos na ilha, trazem sementes de árvores e plantam esporos dos continentes e de outras ilhas. Tudo isso enriquece a vida no vulcão. Vulcões são lugares isolados, então espécies únicas de animais, insetos e bactérias podem aparecer apenas lá, sem serem encontradas em nenhum outro lugar no planeta. No entanto, se o vulcão acordar, ele também pode destruir o ecossistema. A ilha inteira pode ficar coberta de cinzas e simplesmente perder toda a vegetação. Mas então, no chão queimado, a vida pode aparecer novamente. Centenas de ilhas em todo o mundo surgiram devido a erupções de vulcões subaquáticos.
Havaí, Indonésia e Islândia as têm em seu território. Imagine que as pessoas se instalaram em uma ilha vulcânica semelhante e construíram uma cidade. E um dia, o vulcão acordou. Uma vez aconteceu a cerca de 320 quilômetros ao sul de Tóquio. As pessoas construíram uma bela cidade bem na cratera de um vulcão ativo na ilha de Aogashima. Em maio de 1785, a catástrofe começou. O dia estava ensolarado e ninguém poderia imaginar que uma tragédia se aproximava. Em algum momento, milhares de pássaros alçaram voo, se afastando da ilha. E então, o chão começou a tremer. Um som pesado e grave veio das profundezas da cidade. Rios de fumaça saíam da cratera de um vulcão verde. O vulcão estava jogando terra, pedras grandes e vários detritos no céu. O desastre durou várias semanas. Desde então, mais de 200 anos se passaram e o vulcão nunca mais acordou. A cidade foi reconstruída após o desastre. Agora, esse lugar é tão bom que as pessoas não querem ir embora, apesar do risco de uma nova erupção. Mais e mais residentes vêm para a ilha. Existem muitas fontes termais e as águas ao redor da ilha são ricas em peixes, mas o vulcão pode acordar a qualquer momento. Felizmente, os serviços meteorológicos e sismológicos monitoram a situação. Um lago também pode se formar dentro do vulcão, mas você não deve nadar nele. Na Indonésia, na ilha de Java, há um vulcão com uma cratera cheia de água turquesa. O magma do vulcão é formado por muitos metais derretidos e compostos químicos, e o lago contém todas essas substâncias. O vulcão emite gases de dióxido de enxofre que se combinam com o lago metálico. Isso confere à água uma forte acidez e sua cor turquesa. O vapor que sai do lago é ácido. Quando combinado com o ar, ele se inflama. Isso é visível à noite. Os acúmulos de enxofre explodem e iluminam tudo ao redor. Terremotos são comuns no Japão. Esses desastres naturais podem atingir uma magnitude de 9, onde 1 é um leve tremor e 9 pode destruir cidades inteiras. Isso acontece porque o Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico. É assim, toda a superfície do nosso planeta está dividida em cerca de 12 grandes partes da crosta terrestre, e elas estão todas se movendo lentamente. Nos locais onde se encontram, os terremotos ocorrem com mais frequência. O Japão está exatamente no ponto em que a placa do Pacífico colide com a do Mar das Filipinas. Essa colisão acontece debaixo d'água e cria ondas enormes, que podem ser muito piores do que apenas um terremoto. Para escapar do desastre hídrico, foram construídas enormes paredes ao longo de toda a costa nordeste. Nem todo terremoto provoca tsunami. Muitos tremores ocorrem quando a crosta terrestre diverge em diferentes direções e cria lacunas. O fenômeno pode destruir casas, ruas e florestas, mas o terremoto subaquático não é capaz de provocar um tsunami. Ondas enormes são formadas apenas quando a atividade sísmica faz com que a crosta se mova verticalmente, para cima ou para baixo. A pressão da água muda bem no fundo, o que gera uma liberação de energia, que empurra a água e forma um tsunami. Pelo mesmo princípio, você pode iniciar pequenas ondas quando joga uma pedra na água. E esses terremotos verticais frequentemente ocorrem na costa do Japão. Primeiro, uma onda se forma e vai ganhando velocidade e aumentando de tamanho, podendo chegar a cerca de 12 metros, quase a altura de um prédio de 5 andares. Ela vai se aproximando da costa e acelerando até 800 km por hora. Trata-se da velocidade de cruzeiro de um avião comercial. Milhões de litros de água pesando milhares de toneladas vão chegando. Agora a onda está alcançando a costa e demolindo tudo pelo caminho. Casas, árvores, carros, nada consegue resistir à força destrutiva da natureza. Um tsunami muito forte cobriu a costa nordeste do Japão em 2011. Ele mudou a paisagem da praia e do fundo do mar. Essas mudanças são a razão de outro fenômeno natural perigoso, os vórtices subaquáticos. Os redemoinhos atraem tudo que está próximo. Era costume construir represas ao longo da costa para proteger os vilarejos costeiros, mas a força das ondas destruía facilmente essas paredes. É por isso que após o desastre de 2011, decidiu-se pela criação de uma nova proteção em grande escala no Japão. Foram gastos mais de 10 bilhões de dólares e vários anos nisso. Como resultado, foram feitas cerca de 440 paredes maciças ao longo da costa, combinando essas partes em uma grande barragem, com quase 400 quilômetros de comprimento e 13 metros de altura. A construção deve proteger a costa contra fortes tsunamis. Mesmo assim, o governo transferiu alguns vilarejos costeiros para terrenos mais elevados e proibiu a construção de qualquer coisa na costa.
Apesar dessa proteção, muitos moradores locais não estão satisfeitos com o muro, que é um grande problema para a indústria pesqueira. A parede bloqueia o acesso ao oceano, de modo que os navios e barcos não podem atracar na costa. Algumas pessoas estão infelizes pelo fato de suas janelas agora estarem voltadas para a parede de concreto em vez de para o oceano azul. O dinheiro gasto na obra poderia ter sido aplicado na mudança de ainda mais casas. Os moradores estão preocupados se a parede não cria apenas uma ilusão de segurança. Uma onda gigante pode colidir com ela em grande velocidade e quebrá-la em pedaços. E essas peças de concreto podem causar ainda mais destruição. Alguns cientistas concordam com essa opinião. A maioria dos especialistas tem certeza de que a construção não dará 100% de proteção, mas pode ajudar a retardar a enchente, dando às pessoas mais tempo para evacuar a área. Em tais situações, cada minuto conta. É impossível prever a ocorrência do terremoto com precisão, mas quando começa, os sensores são capazes de calcular quanto tempo levaria para a onda chegar até a costa. Por exemplo, na última vez o alerta de tsunami foi dado 5 minutos após o terremoto. Qualquer grande onda que estiver se movendo em grande velocidade pode estar muito perto da costa. Parece que as pessoas quase não têm tempo para se salvar de um tsunami. Felizmente, os cidadãos do Japão estão preparados para isso. Eles participam regularmente de exercícios de evacuação, aprendem como agir corretamente durante uma enchente que se aproxima e têm um plano de ação que pode salvar suas vidas. Tudo isso, além da parede, aumenta as chances de sobreviver a uma catástrofe. Mas não são apenas tsunamis que se formam ao redor da costa do país. A força da água aqui geralmente encontra o poder do fogo. Em 2010, algumas centenas de quilômetros ao sul de Tóquio, perto da ilha de Iwo Jima, um estrondo baixo e pesado veio das profundezas do mar. Então, milhares de bolhas subiram para a superfície. A água começou a esquentar e ferver. A temperatura ficou tão alta que seria possível ferver ovos nela. A água quente aumentou para o tamanho de um estádio. Tudo foi acompanhado de uma grande quantidade de vapor superaquecido, preenchendo todo o ar ao redor. Então, pedaços de terra saíram da água. Nesse ponto, estava tudo acabado. A água esfriou e a superfície do oceano voltou a ficar calma novamente. Naquele dia, um vulcão subaquático entrou em erupção. Nenhuma catástrofe ocorreu, mas em 2021 isso aconteceu novamente. A Guarda Costeira do Japão alertou sobre a forte atividade vulcânica na região. O vapor quente e os gases da boca do vulcão saíram da água e se elevaram no ar a uma altura de 16 quilômetros, que é cerca de 2 vezes mais alto que o topo do Monte Everest. Um enorme vulcão acordou e começou a emergir lentamente. Se você olhar este lugar de cima, verá que não é apenas um vulcão, mas uma ilha inteira em forma de ferradura. Os sismologistas dizem que esta ilha vulcânica é apenas a ponta do iceberg, com o perdão da metáfora. Ainda há muito espaço vulcânico embaixo d'água. A ilha enche o ar com gases cinzas. O céu fica cinza. Os cientistas continuam a monitorar o vulcão, mas não sabem a que consequências isso pode levar. Tais erupções de vulcões subaquáticos são comuns na costa do Japão, mas o evento em si é único. Eles não explodem e não liberam fluxos de lava para cima. A grande quantidade de água acima deles cria alta pressão. Assim que o magma sai, a água imediatamente o pressiona contra o fundo do mar. Milhões de litros de lava afundam, esfriam e se solidificam ao redor do vulcão, formando uma espessa camada de rocha terrestre. A maioria das erupções subaquáticas não causa nenhuma alteração na superfície do oceano. Mas para fazer uma ilha aparecer na superfície, um vulcão precisa de muito magma. A próxima erupção cria outra camada espessa dela. Milhões de anos se passam e fluxos de lava formam montanhas. Erupções constantes aumentam a altura do fundo do mar. Camada por camada, a lava resfriada sobe cada vez mais. E então um dia ela aparece na superfície e se transforma em uma ilha. Assim, em 2013, uma pequena área de terra apareceu ao lado de uma ilha já existente. Saindo da água, o vulcão começou a crescer lentamente e acabou se conectando com a ilha, cuja área aumentou 12 vezes após 2 anos. O vapor está sempre saindo dela e a superfície é cheia de fluxos de lava superaquecidos. O vulcão se comporta de maneira instável e ninguém sabe quando vai se acalmar. Certa vez, as pessoas construíram uma pequena cidade em uma ilha parecida. Esse lugar ainda existe hoje, localizado ao sul de Tóquio, e é chamado de Aogashima. As pessoas não estão muito preocupadas com a possibilidade de uma catástrofe, apesar do fato de que a última vez que um vulcão entrou em erupção ali foi em maio de 1785. Eu não estava por lá ainda. Naquela época, os moradores já haviam construído uma cidade e viviam nela. Então, em um dia ensolarado, milhares de pássaros de repente alçaram voo e deixaram a ilha, e o chão começou a tremer. Um som baixo e pesado veio das profundezas. Jatos de gás saíram do topo do vulcão, coberto de vegetação florestal. Ele jorrou terra e grandes pedras para o céu.
A erupção não foi rápida, durou várias semanas. Mais de 200 anos se passaram desde então e o vulcão ainda está adormecido. A cidade foi reconstruída. Agora este lugar parece um sonho. Essa é provavelmente a razão pela qual as pessoas não querem sair dali. Apesar do risco de uma nova erupção, continuam morando e trabalhando por lá. Existem muitas fontes de águas termais. A ilha também tem um solo fértil e as águas ao redor são cheias de peixes. O vulcão pode acordar a qualquer momento. Felizmente, os serviços meteorológicos e sismológicos monitoram a atividade do vulcão. Então, algum palpite? Você quase cai no chão quando acorda no aeroporto. Surpreendentemente, foi o silêncio que te acordou. Normalmente, os aeroportos são agitados e movimentados. Os passageiros estão com pressa para pegar o voo. Anúncios são feitos a cada minuto. Aviões decolam e pousam. Nesse momento, não há movimento algum. As lojas Duty Free estão abertas, mas não há ninguém lá dentro, nem passageiros, nem balconistas. Você sente seus cabelos arrepiarem e o suor frio escorrer pelas costas. Você tinha 1 hora até o seu voo e decidiu descansar antes de uma longa viagem de volta para casa. E então, acordou meia hora depois e viu isso. Você se levanta e começa a caminhar pelo terminal. Vários minutos depois, você não pode mais negar o óbvio. Todo o prédio está completamente abandonado. Você começa a andar cada vez mais rápido. Pensamentos perturbadores passam pela sua cabeça. Houve uma evacuação? Algum desastre natural, provavelmente? Um tsunami? Ou um terremoto? Mas por que ninguém te acordou? Existem mais perguntas do que respostas. Você começa a olhar ao redor procurando a saída mais próxima. Ahá, aqui está! O que o deixa ainda mais ansioso é que não há ninguém no controle de passaportes. O posto de controle da alfândega também está deserto. O mais estranho, porém, é que não parece que as pessoas deixaram o local com pressa. Tudo está em ordem. E você quase espera que um segurança do aeroporto apareça dobrando a esquina a qualquer momento. Você chega na área das chegadas previsivelmente vazia. Ninguém está esperando por você lá, segurando uma plaquinha com o seu nome. Nenhum motorista de táxi está oferecendo seus serviços. Você sai e vê vários táxis. Infelizmente, eles estão trancados e não há ninguém por perto. Você vê um ônibus à distância. Ufa! Você quase corre em direção a ele, puxando sua mala grande e pesada atrás. As portas do ônibus estão abertas, mas essa é a única boa notícia. Não há motorista, nenhum outro passageiro. Você vai verificar o aluguel de carros. Como esperado, os escritórios estão vazios. Você não tem outra escolha a não ser escolher um carro e pegar a chave. E quem pode culpá-lo se você escolher o Porsche conversível que sempre sonhou em dirigir? Antes de ligar o carro, você tenta ligar para seus amigos. Sem sinal. Os aplicativos de mensagens não funcionam. Não há conexão com a internet. Você liga o rádio no carro e só ouve chiados e estalos. Por mais assustadora que a situação pareça, você está otimista e tenta ver toda essa experiência com inúmeras oportunidades que nunca teve antes. Tipo, que tal se hospedar no melhor hotel da cidade? Não tem porteiro para abrir a porta ou ajudá-lo com sua bagagem. Mas pelo lado bom, você também não precisa fazer check-in e pagar uma fortuna por um pernoite neste lugar. Você pressiona o botão do elevador. Ele não acende. A única coisa que se ouve é o silêncio. Tã. Você pega sua bagagem, extremamente pesada, e começa a subir as escadas, pois tem certeza de que os melhores quartos ficam no último andar. A essa altura, você não pensa no fato de o prédio ter 35 andares. E você não está em forma para chegar lá rápido. E com uma mala pesada, então, nem pensar. Depois de muitas respirações, finalmente chega lá. Ufa! Então, um pensamento lhe ocorre. Os quartos devem estar trancados e você não tem chave. Para testar, você empurra a primeira porta à esquerda. Ela se abre. Só pode significar uma coisa: não tem eletricidade. O que, por sua vez, significa que não vai dar para tomar aquele banho com que começou a sonhar quando estava no 14º andar. Seu estômago escolhe o momento para reclamar. Ele dá aquele rosnado ensurdecedor. Você escolhe o melhor quarto do andar. Ele possui grandes janelas panorâmicas. Então, larga sua mala ao lado da cama e vai procurar um pouco de comida. Você dirige seu carro até o maior shopping center da região. Todo o processo acaba sendo inesperadamente empolgante. Se você gosta, você pega. Lojas e supermercados estão completamente vazios. Você passa por restaurantes, não há ninguém que possa cozinhar nada lá. E você não é tão bom em preparar uma refeição
sem queimar a cozinha durante o processo. Você compra sua comida favorita no supermercado. Então anda pelo shopping, pegando algumas coisas que queria ter há muito tempo. Algumas roupas das últimas coleções, aquele relógio que você tem na sua lista de desejos desde o ano passado. Você hesita perto da loja de eletrônicos. Mas, por que precisaria de novos aparelhos se não há eletricidade na internet? Você já saiu do shopping e está caminhando em direção ao carro quando algo faz você congelar. Uma zebra? Ela está vagando lentamente pelo estacionamento, chegando assustadoramente perto do seu carro. Você pega seu telefone para pesquisar no Google como fugir de uma zebra selvagem. Sem internet. Você cuidadosamente afasta o animal. Ele o encara por um momento, depois se vira e vai embora. Você quase pode imaginar que a zebra deu de ombros. Você entra no carro e dirige de volta ao hotel, onde enfrenta outro problema. Você tem coisas demais. Não tem como carregar tudo para o último andar. Você guarda a maioria dos produtos na cozinha do hotel. Há um porão frio lá, onde sua comida não vai estragar por um tempo. Após um bom jantar, seu cérebro aparentemente começa a funcionar de maneira mais eficaz. Você lembra que o hotel em que está é famoso por sua estrutura de spa. Tem várias fontes de águas termais. Seu problema do banho está resolvido. Várias semanas se passam sem mudanças. As pessoas não voltaram para a cidade. Ainda não há sinal de rádio e eletricidade. A TV não funciona. Você aprendeu a viver sem seu smartphone e internet. Sua condição física é incrível. Aparentemente, um apartamento no 35º andar sem elevador faz isso com as pessoas. Você também visita diferentes piscinas pela cidade. Além disso, sem eletricidade, sua rotina diária é bastante agradável. Você vai para a cama quando escurece e acorda ao nascer do sol. Seu cabelo ficou elegantemente comprido. Você ainda está esperando que as pessoas voltem e não tem nada a fazer a não ser ler livros. Como encontrou uma biblioteca, começou a aprender vários novos idiomas. E sem nada para distraí-lo, há muitos pensamentos na sua cabeça. Você se sente solitário e entediado. Um dia, percebe que não há nada pelo que esperar. É hora de tentar chegar até outra cidade. É um processo complicado. Você começa a sua viagem de carro. Quando fica sem gasolina, encontra uma bicicleta. Então um carro novamente. Você até caminha em algumas partes do trajeto. Tudo parece como se as pessoas tivessem acabado de deixar o local. Mas os animais que encontra durante a viagem se comportam de maneira estranha. Eles são muito amigáveis e não parecem ter medo de você. Parece que eles nunca viram ninguém antes. Depois de uma semana de viagem, você pisa no freio do carro. Ele para na frente de uma cerca enorme. Ela é feita de um estranho material brilhante. Você tenta dirigir para a esquerda, mas a cerca não acaba. O mesmo acontece quando explora ao lado direito. Você pensa sobre suas alternativas. Cavar embaixo dela definitivamente não é uma opção. Ao que parece, a cerca pode ir fundo no subsolo. Rompê-la é uma má ideia. Você não sabe que material é este, mas parece muito resistente. Sua única escolha é pular a cerca. Você retorna à cidade mais próxima e compra chuteiras com garradeiras na parte inferior, um par de luvas e uma corda. Depois do que parece ter sido horas de trabalho pesado, grunhidos e suor, você está sentado no topo da cerca. Agora é só descer, procurar outro carro, chegar ao povoado mais próximo, saber se tem gente lá, enfim, você chega ao chão. Se vira e vê um homem. Ele parece apavorado e está lentamente se afastando. Você está tão animado que não consegue parar a enxurrada de perguntas. O homem está ouvindo você em silêncio. Quando todas as suas perguntas acabam, ele parece ter se acalmado. Então, é a vez de ele falar. As pessoas deixaram aquela área há décadas. Era por volta de 2021. Aconteceu depois daquele acidente no laboratório que pesquisava o espaço-tempo. Uma barreira apareceu em torno de um enorme território e não deixava passar as pessoas em nenhum tipo de sinal. Ninguém do nosso lado sabia o que estava acontecendo do outro lado. Com o tempo, a barreira ficou mais fraca. Várias pessoas conseguiram passar, mas todos que foram para lá nunca voltaram. Construímos esta cerca para evitar que as pessoas arriscassem suas vidas. Você é a primeira pessoa daquele lado que já apareceu. Segunda-feira de manhã. O alarme está tocando incessantemente e você lembra vagamente de já ter apertado o botão soneca. Talvez nem tenha apertado.
Você força para abrir os olhos em fendas estreitas e tenta olhar através da névoa para o relógio. São 5h30. 5h30? Você pula da cama. O sono é expulso do seu cérebro por um choque elétrico. O trabalho começa às 9 e você certamente vai se atrasar. Mas você ainda pode chegar antes do almoço e se apressar. As crianças ainda estão dormindo, é claro. Todas às 6. Correndo pela casa, mas tentando ser o mais silencioso possível, você veste as primeiras roupas que encontra no guarda-roupa. Amarra a gravata, respira fundo e sai do apartamento. Ao chegar no elevador, há uma multidão de pessoas com sono. Mesmo 8 cabines não são suficientes para acomodar todos pela manhã. Você toma seu lugar no final da fila e espera. 2 elevadores chegam, já meio cheios, levando cerca de 1/4 das pessoas do andar. Demora 10 minutos ou mais para você finalmente se espremer em uma cabine e começar a descer do 42º andar. Você se sente mal por aqueles que vivem embaixo. Eles têm que esperar ainda mais. São 6 horas da manhã quando você sai do prédio e se junta à multidão apressada do lado de fora. Como de costume, nesta hora do dia, há um enorme engarrafamento na rua mais próxima. A multidão de pedestres é muito grande, então você tem que andar devagar. Em cerca de 1 hora você chega ao metrô e fica na fila para entrar. Serão necessários outros 40 minutos ou mais. Ainda assim, é mais rápido do que caminhar até o escritório e dirigir. No subsolo, você tem que esperar a sua vez de entrar no trem. Eles vêm a cada 5 minutos, mas tem tanta gente que se enfiar não adianta. Você só consegue entrar depois de mais 20 minutos, com as portas batendo na bainha do paletó. Você fica encostado nas portas, empurrado contra elas pela pressão do povo. Na próxima parada, você tem que descer do trem para deixar os outros saírem. Mas quando você tenta voltar, é empurrado pela multidão, esperando para subir e perde o seu lugar. Vamos! As portas se fecham e você espera mais 5 minutos, pressionado de todos os lados por passageiros ansiosos. Quando o trem chega, você usa os cotovelos com urgência para entrar. Consegui! Você se prepara para uma longa jornada pela frente. Há uma aprovação semelhante esperando nas próximas 4 paradas. Quando você finalmente chega à sua estação, já está exausto. São 9 horas e 20 minutos. Você está atrasado, como era esperado. E ainda há um caminho a percorrer. A multidão de pessoas correndo atrasadas igual a você é ainda maior no centro da cidade. Então, respire fundo e mergulhe. As pessoas estão seguindo caminhos diferentes. Então, você tem que seguir em frente, o que torna o caminho dolorosamente lento. Se as ruas não fossem tão movimentadas, você não demoraria mais de 15 minutos para chegar ao local. Mas nessa bagunça, você passa 1 hora inteira lutando para encontrar o caminho. Por fim, às 10h30, você está na entrada do prédio, Memos LTDA. Apesar de ser um dos maiores prédios de escritórios da cidade, há uma fila para usar os 6 elevadores também. Você revira os olhos e demora mais meia hora só para chegar ao seu andar. Uau, você está no elevador! Que alívio! Você pressiona o botão com o número 33 e espera, novamente. São 11 horas e 3 minutos. Você está acordado há quase 6 horas e, no entanto, acabou de chegar ao seu local de trabalho. Seus colegas estão correndo pelo chão como formigas e você cuidadosamente se dirige ao seu cubículo. Pelo menos fica perto de uma janela e você tem uma bela vista da cidade. Você olha para fora e vê uma imagem familiar. Fileiras e mais fileiras de arranha-céus. A maioria deles, prédios de apartamentos combinados com escritórios. Já se passaram mais de 50 anos desde que a anomalia aconteceu. Ninguém sabe exatamente onde começou, mas as pessoas começaram a ter quadrigêmeos e até quíntuplos com muito mais frequência do que o normal. E, estranhamente, isso parecia afetar unicamente esta cidade e seus subúrbios. Na primeira década, alguns decidiram que era algo no ar ou na água da cidade e se mudaram para outros lugares. Mas acabou que todos que nasceram aqui já foram afetados. Mesmo aqueles que se mudaram para outros países relataram mais tarde ter até 10 filhos ao mesmo tempo. E nem todos queriam ou mesmo podiam sair da cidade. Então algo precisava ser feito. É assim que a Memos LTDA surgiu. Sua missão era ajudar a cidade a se adaptar às novas circunstâncias e investigar a causa de tal anomalia. E as medidas tomadas foram drásticas,
mais eficientes. Em primeiro lugar, a corporação investiu no desenvolvimento imobiliário. As famílias maiores precisavam de mais espaço para viver confortavelmente. Então, novos blocos de apartamentos foram construídos com mais quartos e interiores mais espaçosos em geral. Foi proposto às pessoas que vendessem seus velhos apartamentos e casas em favor de novos lugares para morar, e a maioria concordou de bom grado. Também havia uma desvantagem. Aqueles que não queriam se mudar, logo se viram cercados por enormes canteiros de obras. Mais cedo ou mais tarde, eles não suportaram o barulho e a poeira e concordaram em vender suas casas. A cidade inteira começou a se transformar. Prédios antigos foram demolidos para dar lugar a outros novos, mais altos e maiores. As estradas foram alargadas para o transporte circular mais livremente. Novas empresas foram abertas para dar empregos e serviços a milhares de novos cidadãos. Mas isso não foi suficiente. O crescimento populacional foi mais rápido que o desenvolvimento da cidade. Milhares saíram, mas milhões ficaram. A iniciativa de restringir o nascimento foi recebida com um grande protesto civil e, consequentemente, descartada. Como resultado, mesmo com centenas de arranha-céus, a cidade está terrivelmente superpovoada. Sua área cresceu enormemente desde o início da anomalia. E agora é a maior cidade do mundo não apenas em população, mas também em área. As condições de trabalho também se deterioraram. Cada vez mais pessoas procuram trabalhos que possam ser realizados a partir de casa, devido aos engarrafamentos incríveis. Outros encontraram trabalho em seus próprios edifícios ou nos arredores. Outros ainda, como você, não têm tanta sorte. Eles têm que acordar cedo para chegar ao trabalho a tempo. Não é incomum ter um despertador ajustado para as 4 da manhã. Neste momento, as ruas estão relativamente sem aglomeração. Logicamente, porém, empregos de babá e ensino têm crescido muito durante esse período. Como todos os pais agora têm pelo menos 4 filhos para criar, eles aceitam qualquer ajuda que possam obter. Pessoas solteiras ganham bom dinheiro cuidando de seus vizinhos e dando aulas particulares a crianças em idade escolar. A propósito, escolas surgiram em um ritmo surpreendente, mas ainda não há o suficiente para acomodar todas as crianças. Os pais se inscrevem com anos de antecedência para que seus filhos sejam matriculados no ensino fundamental. O entretenimento também foi enormemente atingido. Vários novos restaurantes, cinemas e parques temáticos foram abertos dentro e além dos limites da cidade. Mas pedir uma mesa ou comprar o ingresso é um jogo de sorte incrível. Com a população da cidade 10 vezes maior, você deve planejar seu fim de semana com pelo menos 2 semanas de antecedência. E mesmo ir ao campo fazer um piquenique é uma aventura. Primeiro, você tem que deixar a cidade. Depois, encontrar um lugar sem tantos amantes da natureza como você. E depois de terminar, te espera uma viagem de volta para casa. Normalmente, as pessoas se preparam para uma estada de pelo menos 2 dias no campo, pois leva 3 horas apenas para sair da cidade e outras 3 para voltar. Perdida em pensamentos sobre tudo isso, você não percebe sua colega se aproximando de você e só acorda quando ela toca seu ombro. Ela sorri, se desculpa e você percebe uma pasta em sua mão. Ela olha para você e coloca a pasta na sua mesa, abrindo-a. Lá dentro, você vê alguns documentos, mas não entende do que se trata. Sua colega aponta vários parágrafos e você precisa lê-los 3 vezes para entender. É um conjunto de relatórios de várias cidades do país. São muitos números que você mal entende, mas todos os jornais têm uma coisa em comum. Eles terminam com um pedido para que a Memos Ltda abra uma filial em suas respectivas cidades. Você conta os relatórios. 17 novas cidades acabaram de testemunhar o mesmo baby boom que vocês estão tentando enfrentar há meio século.